tarefa para você fazer, que essa tarefa que você tinha responsabilidade para fazer, lhe trouxe medo, lhe trouxe nervosismo, e muitas vezes aquele suor frio. Já aconteceu? Já, né? Pois isso é coisas que acontecem muitas vezes quando se tem uma responsabilidade para fazer, né? E você diz o sim e não tem como voltar mais atrás dessa responsabilidade que você tem para fazer, né? Mas também é responsabilidade que nós não devemos fugir, né? De certas responsabilidades que nós pegamos, que não devemos fugir, e principalmente quando se trata das coisas de Deus, das coisas do nosso Deus, né? Traz o medo, traz o nervosismo, né? O frio, aquele suor frio, né? Mas é coisas que nós temos que fazer, né? O trabalho do nosso Deus não devemos fugir e deixar de fazer por causa do medo. Mas muitas vezes é justamente isso que eu sinto, né? E muitas vezes por estar na frente de pessoas mais experientes, né, do que eu, pessoas mais em entendimento do que eu. Então muitas vezes acontece, né, o nervosismo e o medo de fazer certas coisas, mas devemos fazer. Vamos orar, pedir a direção de Deus sobre esse trabalho aqui, sobre a meditação na sua palavra. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. E estamos aqui, ó Deus, por causa da tua permissão, por causa da tua graça para conosco. E, ó Deus, queremos esse momento, enquanto vamos meditar na tua palavra, que o Senhor esteja abrindo nossos pensamentos, nossos corações, e deixe a tua palavra trabalhar em nossas vidas. E, ó Deus, usa como instrumento teu, que vai falar aqui do que tem nas Escrituras. E, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando esse tempo aqui, que o Senhor venha ser honrado e glorificado. Quando nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Todos nós carregamos uma marca, né? Muitos carregam aí no seu corpo uma marca na roupa de marca, um sapato de marca, quer usar aquele perfume de marca, né? Aquele perfume muito cheiroso. E nós carregamos alguma coisa em nossas vidas que tem uma marca, né? Mas existe uma marca mais importante do que todas, que nós devemos em nossas vidas, e muitas vezes nós não carregamos, né? Muitas vezes nós recuamos de carregar essa marca em nossas vidas. E hoje eu vou falar um pouco sobre as marcas de um verdadeiro cristão, a marca de um verdadeiro crente. Quais são as marcas que um verdadeiro crente deve ter na sua vida? No mundo, no ano de 2016, no mundo existia 528 milhões de pessoas se dizendo cristãos. 228 milhões em 2016. Hoje, certamente existe mais do que isso, né? Mas será que esses 528 milhões de habitantes que nós estamos incluídos, será que nós temos mesmo as marcas de um verdadeiro cristão? Será que nós carregamos a marca de um verdadeiro crente? E desses, quantos de fato são cristãos?
Quantos realmente estão seguindo genuinamente o caminho de Cristo? Quantos desses, se dizendo cristãos, já nasceram de novo? Irmãos, o cristianismo está perdendo a sua identidade. O cristianismo está perdendo a sua identidade. E muitas dessas pessoas que se dizem cristãos estão enganados. Muitos deles estão enganados, dizendo que são. Mas, na realidade, nunca fizeram uma confissão ao lado de Cristo, mesmo se dizendo que são cristãos. Mas muitos não fizeram ainda não chegaram ainda aos pés de Cristo. Estão misturando o cristianismo e ele tem perdido a sua identidade. E essas pessoas, elas colocam adesivo em certas coisas, em certos lugares, eles colocam, né, os seus adesivos, escreve no seu corpo versos falando de Deus, coloca versículo em suas portagens, seu status, coloca versículo, mas com tudo isso, o que é realmente ser um cristão, um verdadeiro filho de Deus, uma pessoa separada do mundo, que chegou aos pés de Cristo, arrependida dos seus pecados e vive uma vida exemplar nesse mundo? Quantos? O que é ser um cristão de verdade? Quais marcas e evidências de um verdadeiro cristão? E para nós seguir esse padrão, no livro de 1 João, você lendo 1 João, o livro todo, ali você vai ver e você vai notar se de fato somos realmente um verdadeiro cristão. Lá nesse livro de João, 1 João, ele mostra as marcas de um verdadeiro cristão, mas também ele mostra as marcas de uma pessoa que está no meio dos cristãos e realmente não são crentes ainda. E lendo esse livro, ele mostra claramente essas marcas. E uma das primeiras marcas que um verdadeiro cristão deve ter é a confissão, é confessar. E está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 1, que diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de novo. E confessar é o ponto de partida da vida cristã. Ele deve crer. Muitas pessoas hoje dizem: eu creio em Cristo, eu creio que Ele é a verdade, mas não ainda confessaram a Jesus como Salvador de sua vida. Mesmo crendo, né? Mesmo acreditando, mas ainda não confessaram. E essa confissão tem que crer na verdade, decidir pelo que entendeu, falar de algo do coração, fala de algo interno. Confessar é um conhecimento, é um reconhecimento de quem Deus é e quem somos diante de Deus. Confessar é declarar o que crê
ou sabe, a pessoa confessa seu pecado. Como diz lá em Romanos 10, e o versículo 9 diz: se confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E em 1 João 1,9 diz: se confessar os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E lá em Atos 3,19 diz: arrependei-vos. E muitos desses cristãos que vivem aí nesse mundo, será que se arrependeram e chegaram aos pés de Cristo? Mas muitos estão aí, no meio dos cristãos, disfarçado, dizendo que é um cristão e realmente não é. Lá em Lucas 9:23 diz que o requisito necessário para ser um seguidor de Cristo é negar a si mesmo. Nós temos que negar a si mesmo. Uma pessoa, quando ele vai aos pés de Cristo, que ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua situação nesse mundo, ele que vai chegar a Cristo, ele tem que negar a si mesmo. E isso aconteceu, esse negar a si mesmo, Ananias, o carcereiro, e quando Pedro estava pregando à multidão, ele estava dando lá seu discurso e pregou, e a multidão disse: o que precisamos fazer? E qual foi a resposta de Pedro? Pedro disse: precisam crer e confessar a Jesus como Senhor. E isso é o que o mundo precisa fazer. O mundo precisa confessar, o mundo não só crê que Deus existe, mas precisa confessar os seus pecados para ter a garantia de que um dia vai morar no céu. Se ele não confessar os seus pecados, se arrependendo, não vai alcançar isso. Negar a si mesmo é deixar os seus interesses, o seu destino próprio. É negar, é renunciar o seu próprio caminho. É renunciar o seu modo de viver. Então, uma vez que eu decidi a negar as coisas desse mundo, negar o caminho, antes de fazer a nossa decisão, confessar o Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas e se entregar a Ele, amanhecendo o dia, o que era que muitos faziam? Dia de domingo, que nem hoje. Se acordava, tomava café, se arrumava, procurava outro caminho, outro rumo, outro destino. Não era assim que acontecia? E hoje, qual é? Acordamos de manhã, se arrumamos e seguimos para a igreja. Outro caminho, abandonando o caminho de antes. Isso é negar a si mesmo. Não é querer só os nossos próprios interesses. Não querer só andar só num caminho que andava antes, mas procurar andar nos caminhos de Deus. Lá em Gálatas 2:20 diz: logo já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que agora vive em mim, vive em nós. E
E por isso, Cristo vivendo em nós, nós devemos andar, trilhar nos caminhos do nosso Deus. O cristão verdadeiro é marcado por negar seus próprios interesses. Quando você fez sua decisão? Quando confessou? Como foi? Eu acredito que muitos aqui sabem realmente o dia que fizeram suas decisões em Cristo. Muitos dizem ser cristão, mas não sabem o que de fato ser. Algumas pessoas afirmam que são salvos pelo fato de terem crescido em uma cultura cristã, por terem frequentado a igreja durante toda a vida, por terem sido batizados ou porque eles tentam tentado viver uma boa vida, ainda que eles nunca tenham confessado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso aqui, irmãos, tem acontecido, não só aqui, mas em muitas igrejas existe isso, né? Pessoas que se dizem crente por terem nascido no lar cristão, né? Por vir para a igreja com uma Bíblia debaixo do braço, ser frequente nos cultos. Isso não é ser cristão. Trazer uma Bíblia para a igreja não salva. Ser fiel aos cultos não salva ninguém, né? Você dá seus dízimos, suas ofertas, não quer dizer que você é fiel a Deus. Isso também não salva. Mas é porque você nasceu no lar cristão, seu pai, sua mãe, crente, você se criou dentro da igreja, isso também não salva, não quer dizer que é um crente verdadeiro. Mas se você faz tudo isso e você não chegou aos pés de Cristo e confessou, se entregando a Ele, ainda você, mesmo assim, ainda não é um salvo. Porque para ser salvo, tem que se entregar, se render a Cristo. Para ser salvo, tem que carregar as marcas de Cristo. Isso é ser salvo. Isso é ser um verdadeiro cristão. E se você está aqui nesta manhã, que tem sido fiel aos cultos, né? Nasceu em um lar cristão e não confessou o Senhor como Salvador de sua vida ainda, você deve fazer isso. Porque o pai não salva, a mãe não salva, a igreja não salva, mas quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi quem morreu, Ele foi quem sofreu, Ele foi quem pagou o preço pelo seu pecado, pelo meu pecado. Foi Ele quem fez isso por nós. Então nós precisamos ter uma vida de exemplo, precisamos ter uma vida consagrada a Deus, precisamos ser cristãos de verdade. Não viver aí em falsidade, né? Viver no meio dos crentes dizendo que é, e muitas vezes sujando o nome de Cristo, muitas vezes sujando o nome da sua própria igreja, porque você diz que é, e na realidade em outro lugar você dá mau exemplo de vida. Isso não é ser um cristão, isso não é carregar uma marca. Mas você deve procurar fazer a vontade de Deus na sua vida. Nicodemos, você olhando lá no capítulo 3 de Atos, a história de Nicodemos, você vê que ele era um homem que conhecia as leis, um homem sábio.
um líder, uma pessoa extremamente oculto. Mas ele pensava que ia para o céu. Ele pensava que estava salvo. Ele pensava que não precisava ele fazer mais nada. E ele era o homem que andava no pé da letra. Ele cumpria a lei, mas não estava salvo. E quantos existem hoje esses cristãos, né, que se dizem cristão, cumpre a lei, né, faz as suas caridades, pessoas boas, vivendo aí como Nicodemos vivia. E ele, com a conversa com Jesus, e Jesus disse: Nicodemos, tu precisas nascer de novo. Cadê o homem? Sabedor da lei, né? Um homem sábio. Não entendeu o que era nascer de novo. Você já entendeu o que é nascer de novo? E Nicodemos disse: então eu tenho que voltar ao ventre de minha mãe e nascer a segunda vez? E Jesus, Nicodemos, não é assim. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que renunciar. Você tem que confessar a Jesus como Senhor. Isso é nascer de novo. E isso, irmãos, está faltando em muitas vidas. Está faltando em muitas vidas que são frequentes nos cultos. Está faltando em muitas vidas que lê a Bíblia, dá suas ofertas, são pessoas boas, ajudam, mas está faltando isso. É negar a si mesmo e reconhecer que é um pecador e confessar a Cristo como Salvador da vida. Isso é o que o ser humano deve fazer. E Jesus disse a Nicodemo: Nicodemo, se tu não nascer de novo, tu não vai entrar no reino de Deus. E é isso que acontece. Muitas pessoas têm dúvida do inferno, mas o inferno existe. E sabe para quem é o inferno? Para aquelas pessoas que não querem Cristo como o Salvador de suas vidas. A Bíblia diz que essas pessoas não têm o lugar no céu. Né? Então, deve ter cuidado com isso. Né? Palavra dura, dizer que o inferno existe, dizer que um pecador que não se arrepende vai para o inferno, é uma palavra dura, mas é a verdade, a Bíblia diz. Né? Então, por que nós deixar de falar o que a Bíblia diz? E lá em Apocalipse diz, né, ela tem uma lista que diz aquelas pessoas que não se arrependerem, não confessar Cristo como Salvador de suas vidas, né, vão para lá. Os covardes, assassinos, mentirosos, roubadores, tudo esses. Se não confessar a Cristo como Salvador de sua vida, você pode ser o homem mais bom que seja. Morre e vai para o inferno. Né? A Bíblia diz, a Bíblia não mente. Essa é a verdade. Então,
tem que ter cuidado com isso, né? Porque a palavra de Deus não mente. Tudo e ela conta a história do que aconteceu no passado, do que está acontecendo hoje e do que vai acontecer ainda no futuro, né? A palavra de Deus, tudo isso ela fala. Irmãos, e tudo isso está se cumprindo. O que ela disse que iria acontecer agora no tempo presente está se cumprindo. E o que vai acontecer no futuro vai se cumprir, né? Então ela não mente. E é assim, muitos estão acreditando em Cristo, mas poucos estão crendo nele. Um cristão verdadeiro é aquele que ouviu o evangelho da graça de Deus, o evangelho do arrependimento, e entendeu que estava trilhando o seu próprio caminho. E agora ele entendeu a necessidade de ter Deus para livrar-se da condenação eterna. E nega a si mesmo, entregando sua vida sob os cuidados de Cristo, crendo e reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Se torna ser um verdadeiro cristão, quando confessa, se arrepende e chega aos pés de Cristo. Esse é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão também ele tem uma mudança de vida. O verdadeiro cristão ele não continua na vida que ele tinha antes, né? Ele tem uma mudança de vida. E se essa primeira marca é a confissão de Cristo como nosso Senhor e Salvador, e a segunda marca que o cristão deve ter é uma vida transformada. E em 1 João 2,9 diz, 2,29, todo aquele que pratica a justiça é nascido de novo. Mudança de vida é um novo modo de viver, como diz lá em 1 Coríntios, em 2 Coríntios 5,17 diz, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, no passado, né, Deus perdoou e nova vida, quando confessa, crê em diante, você passa a ter uma nova vida com o Senhor. E essa mudança é um processo. Essa mudança ela vai mudando aos poucos, né? Não é uma mudança assim de repente, mas vai mudando. Na confissão, Cristo nos tira da lama. Na mudança de vida, Ele tira, né, a lama de nós. E mudança de vida fala de renúncia. Renunciar ao mundo. E fala das dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo. Quando queremos ter uma vida exemplar, quando queremos ter uma vida que carrega as marcas de Cristo em nós, nós vamos passar por dificuldades. Vamos enfrentar muitas vezes nossos maiores amigos que nós tínhamos antes. Nós vamos ser rejeitados, vamos ser perseguidos. Mas sabendo que tudo isso estamos passando
para termos um lugar melhor. E esse lugar se chama o céu. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz: aquele que quer ser amigo do mundo, ele está declarando que é inimigo de Deus. Irmãos, se nós somos crentes de verdade, se nós somos pessoas separadas desse mundo, nós não vamos mais se envolver com as coisas desse mundo. Devemos ter mudança de atitude, mudança de vida, mudança de amigos. E viver uma vida que agrade a Deus. Não ameis o mundo. Como é que nós estamos dizendo que somos pessoas crentes, cristãos, e vamos continuar amando o mundo? Vamos continuar praticando certas coisas que praticavam antes. E muitas vezes nas escondidas, pensando que Deus não está vendo. Mas esse tipo de pessoa engana a si mesmo, não engana o nosso Deus. Não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. O mundo é um dos inimigos da vida cristã. É o mundo. Ele é um inimigo na vida do crente. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Lá em Romanos 6:4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. E lá em Mateus 5,16 diz: assim brilha a nossa luz diante dos homens, para que vejam quais são as nossas boas obras e glorifique a nosso Pai que está nos céus. O crente, ele é uma luz nesse mundo. Ele é uma carta escrita. Você já ouviu aquela frase: ser crente como fulano, Deus me livre? Já ouviu? Eu já ouvi isso muitas vezes, isso. Sabe por que é que falam isso? E isso é os descrentes que falam. Ter uma vida que nem fulano, Deus me livre. Porque esses fulanos que têm essa vida de mau exemplo, muitas vezes estão dentro das igrejas, né, não falta culto, são fiéis, né, mas menos fiel a Deus. E a nossa luz, irmãos, deve brilhar diante desse mundo, é aonde nós estamos. No trabalho, na escola, no emprego, qualquer canto. Essa luz, ela deve brilhar. Né? Nós não podemos colocar a luz e esconder, mas devemos colocar ela no lugar que todos vejam. Então nós devemos ser luz nesse mundo. E a mudança de vida é uma parte que é visível na vida do crente. Quando uma pessoa chega aos pés de Cristo e ele chegou realmente, de verdade, arrependido realmente, o mundo logo vai ver uma mudança na vida dele. Será que o mundo está vendo uma mudança na sua vida? Está vendo uma mudança na minha vida? Espero que sim. Porque, irmãos, se o mundo não está vendo mudança em nossa vida, nós devemos que olhar,
né, rever a nossa vida novamente. Será que fiz mesmo uma decisão verdadeira ao lado de Cristo? É hora de ver que tipo de fé nós temos. Se nós estamos acreditando ou crendo. Novidade de vida é algo que é visto. Novidade de vida é algo que é visto. Mudança de falar, de vida de falar. Mudança no agir. Mudança no vestir. Mudança de vida no dia a dia. E tudo isso, irmãos, requer uma luta. Né? Tudo isso requer uma luta. É fácil dizer, sou um crente. É bem facinho dizer que sou um crente. Mas agora, difícil é ter uma vida de um crente verdadeiro. Isso é difícil. Mas dizer que é um crente é uma coisa mais fácil. O mundo diz, eu sou crente. Né? Mas vive? Não. Nós devemos viver uma vida de um verdadeiro filho de Deus, de um crente de verdade. Nós vamos pagar o preço por isso. Né? E o preço que nós vamos pagar por isso é ser rejeitado, muitas vezes pelo da própria casa. É rejeitado quando quer ter uma vida exemplar nesse mundo. E tudo isso requer luta, e é uma guerra contra o pecado. É um conflito. Em 1 João 5,4 diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E você é um cristão verdadeiro? Irmãos, um cristão verdadeiro, nós todos somos, estamos aí, não estamos isentos de uma queda, né, espiritual, mas um cristão verdadeiro, mesmo na sua queda, ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua fraqueza, reconhece a sua fragilidade, e ele volta aos pés de Cristo. Um cristão verdadeiro, ele não fica muito tempo com aquele pecado. E o pecado fica incomodando. Não traz satisfação. E ele chega arrependido e procura ter uma mudança de vida. Irmão, nós devemos ser cristãos verdadeiros. Devemos ser pessoas que o mundo vejam mudança em nossas vidas. Lá em João, 1 João 2:3 diz, e se nisto sabemos que o amamos, se guardarmos os seus mandamentos. Um cristão verdadeiro, ele é guiado pela palavra de Deus. Né? Ele lê, não só lê, mas ele tira princípios para a vida. Ele tira verdades para a sua vida. Então, um cristão verdadeiro, ele é guiado pela palavra de Deus.
A Bíblia é o nosso manual de conduta, de vida e conduta. Tudo o que nós precisamos está nela. O que nós devemos fazer, o que não fazer, está nela. Lá em Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele é o nosso manual. Ele é o nosso guia. Todo cristão verdadeiro é guiado pela palavra de Deus. Deve ser guiado pela palavra de Deus. E é através dela, é através da palavra de Deus que conhecemos a Deus. Não se pode viver uma vida cristã sem os princípios divinos. Nós não podemos ter uma vida cristã se nós não temos os princípios divinos. Se nós queremos ser cristãos de verdade, pessoas crentes de verdade, nós vamos viver uma vida, na palavra de Deus, tirando princípios para nossas vidas. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Permanecer na palavra é uma característica da vida cristã. A Bíblia, ela é um maestro. Ela guia. Assim mesmo como o maestro, que tem na música, assim também a Bíblia é o nosso maestro. Ela nos dirige, ela nos guia como adorarmos ao nosso Deus. A Bíblia, ela é uma bússola. A Bíblia, ela é o nosso GPS, Devemos seguir ela para nós chegarmos no caminho certo, chegar no lugar certo. Nós precisamos ter ela como nosso guia. A Bíblia, ela é luz nesse mundo de escuridão, nesse mundo de trevas. A Bíblia é a luz. A Bíblia é a verdade nesse mundo mentiroso. Nós vivemos num mundo de mentira. Mas a Bíblia, ela mostra a verdade. Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você permanece nela, na Bíblia? A sua vida é guiada pelas Escrituras? As suas decisões são direcionadas pela palavra de Deus? E eu pergunto se tem alguém aqui hoje pela manhã que tem reconhecido, que reconhece, que tem vivido entre os crentes, tem vivido dentro da igreja, tem vivido no meio dos cristãos, mas tem aí tendo uma vida que não agrada a Deus. É hora de decidir o que realmente quer na vida. É hora de decidir se vai reconhecer Cristo como Salvador da vida ou vai rejeitar. Porque nós devemos, a nossa vida tem que ser guiado pela palavra de Deus. Ela é o nosso manual, ela é o nosso guia.
E se você se sente tocado pela palavra de Deus, tem visto o que precisa fazer, né, chegar mais próximo de Cristo, faça isso. Não deixe isso para outro dia, para outra hora, para outra ocasião, mas faça isso antes que seja tarde demais. E se por uma coisa ou outra você tem se enfraquecido, levanta a cabeça, né, e olha para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo, e Ele vai trabalhar na tua vida e dar nova direção para aqueles que estão faltando uma direção. O Senhor dá a direção certa. E que o Senhor esteja nos abençoando a cada dia para que podemos ter uma vida exemplar, uma vida que agrade a Deus, uma vida de testemunho, uma vida que o mundo veja que nós somos pessoas crentes de verdade, não só mostrando aí uma face, né, mas que sejamos pessoas crentes mesmo de verdade, que vai lutar pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nosso Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por esse dia, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos pelos ensinamentos que nós temos dela, e que nós, ó Deus, venhamos a procurar viver uma vida que agrade ao Senhor, ser pessoas separadas do mundo, cristãos verdadeiros, pessoas que estão procurando viver uma vida exemplar nesse mundo, que nós podemos ser luz nesse mundo de trevas, mundo de mentira, mundo que não agrada a Deus, mas nós podemos mostrar a diferença. Ó Deus, o Senhor esteja nos abençoando todo esse dia, nos trazendo aqui à noite para mais uma oportunidade que nós temos de Te louvar e também ouvir a Tua palavra. Nos dirige esse dia, cuida de cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.